Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui quem fala é o professor Bruno, da disciplina de arte. E o que é que nós vamos ver na aula de hoje, professor? Vamos lá aqui comigo. Nós vamos retomar os principais conteúdos que a gente teve ao longo de todas essas videoaulas que nós estivemos juntinhos aqui. Eu, como o professor Bruno, o professor Guido, anterior a mim, o professor Roberto, anterior ao Guido. Então, o que nós abordamos nesse primeiro trimestre, que nós vamos ter que retomar aqui na aula de hoje. Bom, para essa aula, eu pensei em pegar as principais características de cada aulazinha e deixar de lado algumas coisas que não são tão importantes para essa retomada. Vamos lá, tá? A gente começa falando sobre os elementos formais nas artes visuais, tá? Então aqui a gente vai para pequenos pontos, literalmente pontos, que dão origem às artes visuais, como por exemplo o ponto, nós temos a linha, a forma, a textura e por fim o volume. Existem outros elementos formais, mas que a gente não vai abordar na aula de hoje, tá? Sem problema nenhum, tá? Quando a gente começa com a parte do ponto, o ponto é a chave, é o início de um traço de desenho, de um traço de pintura, e é através dele que você dá o início a criar novas concepções, como por exemplo, a linha. E através da linha, a soma de mais linhas, você pode criar as formas. Vamos lá. Então, por exemplo, você tem formas que você pode criar linhas diferentes. Quando a gente tem uma linha assim, desse jeito, nós chamamos elas de linhas geométricas. E quando a gente tem uma linha que forma essa ondulação, nós chamamos de linhas orgânicas, que são as linhas curvas, certo? E como eu falei para vocês, a junção dessas linhas criam as formas, como por exemplo, um triângulo e um círculo, tá ok? Então, através do ponto, você tem a origem à linha, com seus diversos tipos de linha, geométricas ou orgânicas, e através das linhas você pode criar formas, como por exemplo um triângulo, um quadrado, um círculo, enfim, ok? Caminhando um pouquinho mais adiante, a gente pode acrescentar um outro elemento formal, que é a textura. Somando a linha, somando a forma, junto com a textura, a gente pode ter um objeto interessante, ok? Então eu peguei aqui um exemplo de textura, que é a textura de madeira, como vocês podem ver, ok? E coloquei, por exemplo, num círculo. Um círculo com uma textura de madeira, ele já tem um caráter diferente. Ele já parece ser algo tridimensional. E se a gente trabalha com aspectos de luz e sombra, a gente insere uma sombra própria no objeto, dentro do objeto, e uma sombra projetada, nós temos o volume. Então, ele tem um aspecto tridimensional, não é? Ok? Vamos ver aqui alguns artistas que utilizam desses elementos formais para criar as suas composições. Vassily Kandinsky, ele utiliza as formas, linhas geométricas e linhas orgânicas para criar uma composição na qual a gente não consegue entender o que está ali representado. A gente simplesmente analisa e contempla, ok? Nós temos, por exemplo, Piet Mondrian, que ele utiliza linhas geométricas e entre as linhas geométricas formam quadrados e retângulos que são coloridos com cores diversas e criam esse padrão que é esteticamente bonito de se ver, de se contemplar, mas também não faz nenhum sentido visual. A gente não consegue olhar para aqui, para essa obra, e identificar alguma coisa que está ali representado, certo? E aqui nós temos uma obra que é o Quarto Estado, que faz parte do divisionismo, na qual esse quadro inteiro foi feito com pequenos pontos. Então você tem um artista que dedicou um tempo dele para fazer pequenos pontos com um pincel nessa tela, de modo a criar essa composição. Eu não estou falando de uma pincelada que preenche, eu estou falando de pontos, gente. Então vejam só aqui no detalhe, está meio pixelizado, mas você consegue perceber que houve a inserção de pequenos pontos ali. E essa obra clássica de Georges Seurat, que você tem aqui também feito uma tela, ela é gigantesca, ela é bem grande, ela tem proporções bem grandes, e ela é feita inteiramente com pequenos pontos, ok? Ao ponto também, ó, utilizando a palavra ponto para um outro contexto, que a gente pode ter o suprassumo do que seria a parte técnica desses elementos. Por exemplo, o hiperrealismo, na qual você tem a inserção de uma técnica
perfeita de volume, de textura, e você consegue criar quase semelhante a uma fotografia, mas aqui no caso uma pintura, ok? Então a gente vai fazer uma pequena prática agora, então vou dar um tempinho para vocês fazer essa prática. Vem aqui comigo. Você vai pegar uma folha sulfite ou uma folha do seu caderno de arte, coloque sobre a superfície, uma superfície na sua casa que tenha textura, ok? E você vai passar um lápis de cor preto ou um lápis 6B, se você tiver, sobre este papel, de modo a ter o decalque dessa textura, né? Ele vai aparecer a textura ali certinho. Essa é uma técnica que os artistas franceses chamavam de frottage, ok? Então a gente vai fazer 3 texturas. Deu tempo de fazer o exercício? O que vocês acharam do exercício? Espero que tenham gostado, né? É uma técnica muito interessante que eu também gosto de fazer. Bom, indo adiante com outros conteúdos,
dentro do campo de termos técnicos da arte visual, nós temos a parte de composição. E a parte de composição é dividida em técnicas e também em gênero. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Técnicas e gênero, tá? Técnica é como é que é feito aquilo dali, se é uma pintura, se é um desenho. E gênero, qual seria a parte... tem um pouco a ver com a parte de tema. Vamos compreender melhor com exemplos, acho que fica mais fácil. Tá? Então, na parte de técnica, nós temos essas aqui, por exemplo, ó, desenho, pintura, escultura, fotografia, o grafite, que é a arte urbana, né, com spray, performance, que envolve o corpo. Aqui faltou colocar happening, faltou outros tipos de técnica, mas para vocês terem uma ideia, cinema, instalação, animação, enfim. Já na parte de gênero, a gente tem esses nomezinhos aqui. Paisagem, autorretrato, se escreve desse jeito, por favor, tá? Retrato, natureza morta, cenas do cotidiano, mitológicas e religiosas. Eu acho que fica mais fácil de entender a parte de gênero se a gente mostrar alguns exemplos. Quando a gente fala de técnica é fácil, eu sei o que é uma pintura, eu sei o que é um desenho, eu sei o que é uma fotografia e um cinema. Agora a parte de gênero fica um pouquinho mais complicado de entender. Vamos lá, tá? Então, aqui, falando da técnica, né, claro. Então, pintura, aqui você sabe, uma escultura, aqui é uma fotografia. Agora a parte de gênero. De novo uma pintura. Aqui, Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci, tá? Que tipo de gênero é esse? Nós chamamos de retrato. O que significa isso? Significa que o artista foi contratado por um terceiro, por uma pessoa que tenha dinheiro, né? E ele fez um retrato daquela pessoa, ele pintou aquela pessoa. Nos tempos antigos era assim que você tinha um registro seu. Não era igual hoje que a gente pode tirar uma selfie, né? Tranquilo. Então você tinha que pagar uma certa quantia. Então é lógico entender que os retratos que a gente tem antes do surgimento da fotografia são de pessoas que têm um alto poder aquisitivo, porque pagar um artista para fazer uma pintura de si não era barato. Tá? Então a pessoa ficava posando ali para o artista por várias sessões, por várias horas. Era algo bem incômodo para quem estava posando e era assim que era feito o retrato. Agora, quando a gente tem este exemplo, não seria um retrato propriamente dito, apesar de estar representando uma pessoa. Isso aqui é um autorretrato. A gente poderia dizer, nos termos mais populares hoje, né, seria uma selfie. Então, uma selfie é uma espécie de autorretrato. É você representar-se, né, representar-se através de uma técnica. No caso, a fotografia, a selfie. Aqui, no caso, pintura. Então, aqui você tem o Vincent van Gogh. A gente fala Van Gogh, é portuguesado, mas tudo bem, não tem problema. E aqui tem ele se autopintou. Então ele tem um retrato dele mesmo, nós chamamos de autorretrato, ok? Seguindo os outros gêneros, tá? Professor, aqui nós temos novamente um retrato, por que você está colocando de novo uma pessoa? Bom, é que aqui essa pessoa em questão, ela não está posando. Tá? E pode ser que ela nem exista, essa pessoa, pode ser da imaginação do artista. E uma outra coisa que coloca em xeque nas coisas que eu falei é que essa pessoa parece ser muito simples, não parece ser uma pessoa adinheirada. É que essa época em que foi feita essa pintura foi uma época chamada de realismo, na qual os artistas começaram a pintar pessoas mais pobres no seu dia a dia. Então, uma pessoa fazendo uma coisa do seu dia a dia, no caso aqui, o sertanejo picando fumo, nós chamamos isso de gênero do cotidiano, ok? E aqui, quando a gente tem objetos inanimados, objetos sem vida, não aparece um ser humano, não aparece uma composição de paisagem e tal, nós chamamos de natureza morta. Tá? Então é só objetos, um jarro, umas frutas, uns legumes, formam a composição. É bem comum esse tipo de quadro, decorativos em consultórios, escritórios e tudo mais, ok? Aqui, para terminar os nossos gêneros, né, estão quase acabando a parte de gêneros, nós temos a representação de um cenário. Pode ser que apareça uma pessoazinha fazendo alguma coisa ali, mas o protagonista da obra, o principal da obra, é a paisagem, por isso nós chamamos esse gênero de paisagem, ok? Então, quando a gente está lá, por exemplo, fazendo um videozinho no celular, se a gente está utilizando o celular de pé, que a gente fala de pé, a gente está utilizando o celular em formato retrato. Se a gente estiver utilizando o celular gravando com ele deitado, né, a gente está falando que está gravando em formato paisagem. São os termos certos, não é de pé nem deitado, ok? Para terminar a nossa parte de gênero, eu trago essas duas obras, uma pintura e uma escultura. A pintura da esquerda pode chocar vocês, eu sei, diz respeito à mitologia grega, tá? Cronos, que era um titã,
da mitologia grega, com medo de ser superado pelos seus filhos, ele comia os filhos ainda pequenos. E aqui o Francisco de Goya, um artista espanhol, representou ele comendo em pedaços, não engolindo inteiro, né? Então, quando trata de mitologias, nós chamamos de mitológico, gênero mitológico. Agora, quando nós tratamos de cunhos religiosos, e aqui tem um pequeno lapso, porque, professor, os gregos acreditavam naquilo, então era a religião deles, mas é porque não tem no planeta Terra alguém que acredite ainda que os deuses gregos existam, portanto é mitológico. Então, se tivesse uma comunidade que acreditasse, a gente teria que ter o respeito de chamar de religião. Então é mitológico, e aqui no caso, representando o cristianismo, a Pietà de Michelangelo, Jesus descido da cruz no colo de Maria, nós chamamos de gênero religioso. Certo? Bom, para terminar essa partezinha da nossa aula, vamos fazer mais um pequeno exercício discursivo. Escreva um texto de no máximo 5 linhas que explique 3 técnicas e 3 gêneros.
Gente, voltando aqui, a gente agora vai abordar alguns períodos históricos. Então a gente vai voltar no tempo, a gente vai voltar no tempo e analisar o que o ser humano produziu de arte em alguns momentos da história, tá? Então a gente volta no tempo para a época desse local aqui. Já vou falar o nome dele. Desse local, vamos ver se vocês adivinham. Esse local em amarelo que fica aqui ao norte, ao nordeste do continente africano. Nós estamos falando do Egito Antigo. Ele permanece ali, o país do Egito permanece no mesmo local, ok? Então, uma das coisas que eu acho muito interessante quando a gente fala de Egito Antigo é a relação dele com as produções de arte contemporâneas de hoje em dia. Então, sobre o Egito Antigo, a gente tem livros, a gente tem games, a gente tem jogos, a gente tem filmes, né? E quando abre o leque de falar de Egito Antigo em animações e filmes, eles são representados por Hollywood com atores e atrizes que não representam a cultura social de fato do Egito, tá? Eu não sei quais foram os motivos pelos quais isso foi feito dessa maneira, mas o fato é que os egípcios eles têm pele parda, eles têm um cabelo diferente do que Hollywood nos mostra com atores e atrizes caucasianos que são de descendência europeia. Não faz muito sentido, eu não sei por que isso, mas vamos quebrar esses paradigmas e compreender que o Egito fica no continente africano, portanto ele tem um outro padrão estético, tá ok? Compreendido isso, vamos ver como é que eles se portavam socialmente e artisticamente, tá ok? Aqui, a primeira coisa, antes de falar da parte artística, vamos se situar geograficamente aqui, adentrando nesse país. Ele é regado por um rio extremamente importante, que é o maior rio em extensão do mundo, que é o Rio Nilo. As comunidades primitivas pré-históricas, elas para poderem sobreviver, os sapiens sobreviver, ele teve que se fixar perto de rios com água doce, porque é o que dá água dá alimento para a agricultura, para seus animais que ele cuidava e para a própria sede, para o seu próprio alimento, não é? Então as comunidades cresceram ali. O Egito foi uma das comunidades que prosperou e se tornou um império, com mais de 2.000 anos de duração. Essa mancha esverdeada diz respeito à cheia do Nilo. Então, o rio Nilo, assim como qualquer outro rio, em um momento do ano ele tem uma cheia, significa que ele cresce o volume de água por conta das chuvas que acontecem na sua nascente, ok? Se a gente voltar aqui rapidinho, aqui, ó, mais ou menos nessa região, mais ao centro do continente africano, existem florestas densas na qual existe muita incidência de chuva. Tá? O continente africano não quer dizer somente fome, não quer dizer somente deserto. Vamos quebrar com essa ideia errônea que nos vendem. Então aqui existe muita chuva e a chuva desemboca nesse rio e ele enche uma determinada parte do ano, ok? Para vocês terem uma ideia de uma visão aérea, a parte verde é a parte que fica cultivável por conta da cheia. Ele fica por 4 meses ali alimentando a terra de vida, depois ele volta para o seu leito normal e os egípcios têm então 8 meses para plantar e para recolher o seu alimento. Então, analisando esse contexto, como é que será que os egípcios explicavam esse fenômeno natural? Eles explicavam através de uma religião, eles criaram uma religião, a religião egípcia, com centenas de deuses que tinham formatos diferentes, com corpo de humano, cabeça de animal. E para explicar a cheia do Nilo, era uma deusa que chorava por conta do seu marido que havia sido morto e por causa das suas lágrimas o rio enchia. Era a explicação deles para um fenômeno natural, ok? Então, aqui rapidinho, os egípcios então se organizaram através da religião, que nós chamamos de contrato imaginado. É eu pensar o mesmo que o outro. Por exemplo, na aula que eu falei do Egito Antigo, eu falei do dinheiro. O dinheiro é algo que nós criamos. Tá? Ele, se a gente for analisar de forma fria, ele é um papel colorido impresso, acabou. Mas nós colocamos um significado abstrato nele. E todos nós sabemos o valor simbólico que o dinheiro tem, apesar de sabermos que ele é só um papel. Se alguém na tua frente rasgar uma nota de R$100, você vai ficar indignado, porque você já tem na sua imaginação esse contrato. Da mesma forma que os egípcios criaram a religião como uma forma de contrato, todo mundo pensava da mesma maneira. E quem pensava contrário era castigado, enfim. Né? E a arte, então, ela surge para reforçar este contrato.
ela é representada através de pinturas, de símbolos como a Ankh, que representa a mortalidade, como a cobra, que é um símbolo de poder, aqui o Ra, o Deus Supremo, que tem esse aspecto amedrontador, tá? É representada através de rituais, como o ritual da mumificação, né? O ritual mortuário da mumificação, é representado através dos papéis, os papiros, que é uma espécie de papel primitivo dos egípcios, o livro dos mortos, como que era o julgamento da pós-vida. Eles acreditavam numa vida após a morte, tá? Na qual o coração da pessoa era colocado de um lado de uma balança e a pena de um deus da sabedoria chamado Tot era colocado do outro. E se o coração pesasse mais que a pena, ele não merecia a eternidade, mas se ficasse equilibrado ou mais leve, ele merecia a eternidade com os outros deuses. Então, a arte ela é uma representação disso. E na sua arquitetura, os egípcios tinham muito mais templos e locais onde deveria colocar o corpo, como por exemplo os hipogéus, locais onde eram colocados os corpos embaixo da terra, as mastabas, que eram uma espécie de túmulo, e as pirâmides, como a pirâmide do faraó Djoser, que é uma mastaba em cima da outra, ou as pirâmides mais conhecidas, né? Para cuidar das pirâmides, eles também criavam esculturas como as esfinges, corpo de leão, cabeça de ser humano ou cabeça de um outro animal, né? E dentro desses templos e dentro desses túmulos, você poderia encontrar muitas obras de arte feitas em ouro puro, a ourivesaria, a técnica de lidar com materiais preciosos, tá? Bom, vamos lá. Vamos fazer um exercíciozinho para recapitular a parte egípcia, tá? Escreva um texto de no mínimo 5 linhas, as principais características da arte egípcia.
Pessoal, então continuando a nossa aula, a gente precisa seguir adiante, avançar um pouquinho no tempo e a gente vai para outra civilização, tá? Que é a civilização grega, ok? Então, aqui embaixo, se vocês analisarem, está o Egito. Você tem essa faixa de água que nós chamamos de Mar Mediterrâneo e aqui, nesse local, onde está circulado, é o arquipélago da Grécia Antiga, tá? Então, ampliando aqui o detalhe, você tem um pedaço de terra que invade o mar, que é a península, e o arquipélago, o conjunto de ilhas. Aqui, entre a parte mais asiática e a parte da Grécia, nós temos o mar Egeu e aqui embaixo o mar Mediterrâneo. Localizados geograficamente, vamos lá. A Grécia Antiga é dividida em alguns períodos, tá? O período pré-homérico, o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. O período pré-homérico é uma parte mais primitiva, a criação de pequenas comunidades e também houve alguns conflitos. O período homérico é a dispersão dessas comunidades para ocupar as regiões da Grécia em diversos locais. Lembrando que a Grécia não é um local muito adequado para se viver, é um local um pouco mais inóspito. Ela é muito rochosa, é muito montanhosa, por isso que a Grécia ela conseguiu prosperar por conta do seu comércio com outras civilizações. Se fosse depender exclusivamente deles, eles iriam sofrer muito, ok? Bom, a gente abordou nas nossas aulas anteriores somente 3 períodos, o homérico, o arcaico e o clássico, ok? Não deu tempo de abordar o período helenístico. E o período pré-homérico, por ser mais primitivo, a gente não abordou. O homérico eu coloquei aqui em questão porque diz respeito a esse sujeito Homero que viveu nessa mesma época e que ele escreveu 2 livros. O fato de escrever não é muito bem sustentado porque eles tinham uma tradição oral, eles falavam mais as histórias. Então, é possível que esse livro não tenha sido escrito por ele, tenha sido escrito por outra pessoa com relação ao que era dito das histórias que foram contadas, narradas por Homero, ok? O fato é que nós temos 2 livros, chamado Ilíada e Odisseia, vocês podem encontrar em qualquer lugar, ele é domínio público na internet, tem livro para você ler, que narra a história de uma guerra entre os gregos e troianos, Ilíada, e o retorno de um dos gregos, de um dos soldados gregos chamado Odisseu, ou Ulisses, depende da tradição, ele tentando voltar para a sua ilhazinha, a ilhazinha de Creta, onde ele morava. Ele ficou 10 anos tentando voltar para lá, porque os deuses, segundo Homero, tentaram ele de tudo quanto é jeito, ok? Seguindo adiante. Por que falar desses 2 livros, então? É porque eles mostram um pouco do comportamento, trazem algumas narrativas mitológicas de como era a religião deles, e a arte ela é relacionada a isso. Aqui, então, a gente tem no período arcaico algumas pinturas muito interessantes que mostram este comportamento, como, por exemplo, a pintura feita em parede, que é o chamado afresco, chamado simpósio, na qual mostram homens comungando vinho. Simpósio é celebrar através de vinho, né? Hoje simpósio tem um outro significado, né? Aqui, por exemplo, essa pintura do Rápido de Perséfone, um mito grego de Hades e Perséfone, ok? E aqui outras pinturas que não são feitas na parede, são feitas em ânforas, em vasos, utilizados para guardar água, vinho, enfim, ok? Então você tem uma dedicação em ornamentar esse vaso em detalhes na parte superior com as frisas, e no centro contando uma história, ok? São 3 estilos de pintura que nós temos nos vasos. A pintura vermelha sobre fundo branco, a pintura vermelha sobre fundo negro e a pintura negra sobre fundo vermelho. Apesar de não ser vermelho, eu sei que é alaranjado, é assim que nós os chamamos, ok? Na parte escultórica do período arcaico, nós temos a core, que é a representação feminina, e nós temos o chorus, que é a representação masculina. A core e o chorus, eles são estéticos, eles não se mexem, não têm movimentação. A core, ela é representada vestida e o chorus, ele é representado nu. Então a nudez masculina aparece por muito tempo na realidade grega. Outra curiosidade interessante é que alguns fatos recentes de um arqueólogo alemão descobriu que as esculturas provavelmente eram pintadas, elas tinham pigmento, ok? No período clássico, nós temos a inserção de diversas guerras, o Império Persa estava querendo dominar a Grécia Antiga, você tem a guerra entre próprias cidades, e isso movimentou demais a realidade grega naquele momento. O fato é que uma das cidades gregas, ela conseguiu crescer absurdamente por conta dessas guerras, que foi a cidade de Atena.
E a cidade de Atena prosperou em termos de cultura, de política, de filosofia e tudo mais. Então a gente tem um avanço absurdo, por exemplo, na arquitetura, com o surgimento do Partenon, por exemplo, que tem esses detalhes aqui. Nós chamamos de frontão essa parte da frente, cornija esse triângulo, o capitel, o detalhe em cima da coluna e a coluna propriamente dita, certo? Chamamos isso de arquitetura clássica. Existem dois estilos feitos nesse momento. Um terceiro estilo vai ser feito depois. O capitel dórico, feito no período arcaico, e o capitel jônico, feito no período clássico, ok? A escultura também ganha um avanço. Você tem a conquista do movimento, como o Discóbulo de Miron, né, o detalhe da sua anatomia, e você tem aqui a conquista da proporção em 7 cabeças com Doríforo, na qual a obra de arte de escultura se torna mais natural. A inserção também do contraposto, colocar o peso somente em uma perna, ok? E com Apolo você tem o suprassumo, né, com o detalhe do cabelo, a parte escultórica do cabelo, dos olhos, enfim. Tá? Para terminar a parte de Grécia, vamos fazer um último exercício. Escreva aí um texto de no mínimo 5 linhas, as principais características da arte grega nos períodos arcaico e clássico.
Pessoal, acabamos. O que nós aprendemos hoje então? Eu sei que foi muita coisa que a gente conversou, muita coisa atropelada de conteúdos extensos que foram resumidos, mas deu para a gente dar uma recapitulada, né? Basicamente nos elementos formais e aspectos de composição das artes visuais, e retomamos conceitos de arte egípcia e arte grega. Bom, espero que vocês tenham conseguido retomar e revisar o conteúdo. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem em casa. Saúde, até mais. Tchau!